Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de biologia. Hoje eu vou explicar por que as plantas são consideradas seres vivos. Bem, permitam-me saber o que são plantas. É o que vocês estão a ver no fundo do vídeo. Não são apenas esse tipo de plantas que existem no planeta Terra, mas também existem outros tipos que nós não conhecemos, provavelmente, porque vivem em ambientes que o homem não habita, como por exemplo o mar, zonas pantanosas, entre outras zonas. Então, por que é que nós consideramos plantas como seres vivos? Nós consideramos plantas como seres vivos porque têm características que nós também apresentamos. E quais são essas características que as plantas apresentam e nós, seres humanos, que somos seres vivos, e outros animais apresentam? É que as plantas, assim como nós, humanos, nascem, crescem, reproduzem-se e, por fim, morrem. Então, como é que uma planta nasce? A planta nasce através de um processo que se chama germinação. Antes de falar de como é que a planta nasce, primeiro vamos entender o que é nascimento. Nascimento é o surgimento de novo organismo, idêntico ao organismo mãe. Neste caso, a partir de uma planta mãe surgem plantas novas. Então, isso nós vamos chamar de nascimento. A planta nasce a partir da semente quando ocorre a fecundação, onde a planta vai ficar em forma de semente por um período indeterminado, dependendo também do tipo de semente. Então, quando se lança no solo, aí aquela planta que se encontrava no estado latente, dentro da semente, vai germinar. Como é que a planta cresce? Crescimento é nada mais, nada menos que multiplicação das células por um processo que se chama mitose, onde uma célula vai fazer surgir duas e assim crescerem os órgãos ou as estruturas da planta. Então, as plantas todas elas crescem. Ao crescer, desenvolvem-se, amadurecem, até atingir um estágio de crescimento em que podem já começar a produzir flores para depois formar frutos e sementes, dependendo do tipo de planta, porque nem todas as plantas são capazes de formar sementes e flores. A planta, quando cresce, ela reproduz-se. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Reprodução sexuada é aquela que ocorre quando a formação da semente. E reprodução assexuada é aquela que ocorre sem se formar a semente, ou melhor, se usa a semente vegetativa, ou seja, a parte da planta que vai fazer surgir uma nova planta, enquanto que a semente botânica, que é formada na reprodução sexuada, é aquela semente que nós conhecemos como semente. Então, depois da planta se reproduzir, claro que estamos a falar de um ciclo normal da planta, e não em situações de que a planta, por certas situações, acaba perdendo a vida. Mas em situações normais, a planta vai crescer, vai se reproduzir e depois, chegando o tempo próprio, claro que nós às vezes adiantamos as plantas porque queremos lenha ou parte dela para algum medicamento, então aí acabamos adiantando as plantas. Mas olhando para um ciclo normal, as plantas, depois de reproduzirem-se, elas morrem. Então, toda planta nasce, cresce, reproduz-se e depois morre, assim como qualquer ser vivo. Então, você que está assistindo este vídeo, sei que também é um ser vivo. E o ciclo é o mesmo. Nasceu, cresceu, vai se reproduzir, se tiver oportunidade, também vai morrer. O mesmo acontece com as plantas. Então, são essas características que fazem com que as plantas sejam consideradas seres vivos. Se gostaram deste vídeo, peço que coloquem aí o vosso like, compartilharem também com os que querem este conteúdo e não se esqueçam de entrar em contato comigo, vou deixar contatos na descrição. E próximo vídeo vou falar da classificação das plantas, é onde vamos entender que existem diversos tipos de plantas. Então, ficamos para o próximo vídeo e até já.